Bom, pessoal, então vamos continuar aqui, vamos falar um pouco sobre aplicações de integração, né, de cálculo. Então, vamos lá. Primeiramente, falando sobre áreas entre as curvas, envolvendo, obviamente, as integrais definidas, né? Bom, aqui nós temos o seguinte: considere a região S que está entre duas curvas y igual a f de x e y igual a g de x e entre as retas verticais x igual a A e x igual a B, onde f e g são funções contínuas e f de x é maior ou igual a g de x para todo x no intervalo de A até B, que é o que a gente tem aqui, né? Assim como fizemos para as áreas, dividimos S em N faixas de larguras iguais e então aproximamos a iésima faixa por um retângulo com base ΔX e altura nessa função aqui, que é o que ele representou aqui, ó, na figura 2. Né? Nesse caso aqui, a representação é dessa definição, né? Então, poderíamos ainda tomar todos os pontos externos direitos como ponto de amostragem, nesse caso, x igual a x. Então, a gente tem aqui a propriedade, né, relacionando aí essa questão das áreas entre as curvas, né? E isso aqui, basicamente, é a aproximação, né, que intuitivamente pensamos como a área de S, a área dessa região. Muito bem, aqui nós temos os gráficos e ele fala o seguinte: essa aproximação parece melhorar quando n tende ao infinito, portanto definimos a área A de como o valor limite da soma das áreas desses retângulos aproximadores. Então aqui a gente tem a área, né, sendo igual ao limite de n tendendo ao infinito, a soma dos fatores, né, quantidade n de i até 1, né? Muito bem. Então, aqui ele generaliza para nós, né? A área A da região limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x e as retas x igual a e x igual a b, onde f e g são contínuos e f de x é maior ou igual a g de x para todo x de A até B. Então, aqui a gente tem a generalização, né? Quando eu vou fazer o cálculo da área a partir de uma integral. A área vai ser igual à integral de A até B de f de x menos g de x dx. Lembrando, ó, que aqui no gráfico a gente pode ver f de x sendo uma das curvas, né, e g de x sendo a outra curva. Então, observe que no caso especial, onde g de x é igual a zero, S é a região sob o gráfico de f e a nossa definição geral da área é reduzida à nossa definição anterior. No caso em que f e g forem ambas positivas, você pode ver na figura 3 porque a outra proposição, né, é verdadeira. Então, aqui a gente tem que a área é igual a área sobre a área sobre y igual a f de x, né, menos a área sobre y igual a g de x. Então, aqui eu tenho essa generalização. Integral de A até B de f de x dx menos integral de A até B de g de x dx, que vai ser igual a aplicação da propriedade, né? Juntar as duas funções aqui subtraindo. Então, vamos para o primeiro exemplo. Encontre a área da região limitada por cima por y igual a e elevado a x e por baixo por y igual a x, e limitada pelos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Então, muito bem. O que a gente tem aqui? Eu tenho na figura 4 a representação gráfica, né, dessa situação, onde ele mostra que a curva limitante superior é y igual a e elevado a x e a curva inferior é y igual a x, né? Então, a gente vai usar a fórmula e o intervalo, ó, de integração, né, os limites 0 e 1. Então, aqui eu tenho a área vai ser igual à integral de 0 a 1 da função, né, a primeira que é a superior, y igual a e elevado a x, tá aqui, né? Então, primeiramente, e elevado a x menos a segunda função, que é x. Isso aqui é a aplicação do que nós acabamos de ver, né? A área vai ser igual a área sobre y menos a área sobre a outra função y também. A área sobre f de x menos a área sobre g de x, né? E é exatamente o que aconteceu. Primeiramente, a área superior, e elevado a x menos a inferior, que é x.
em relação a x. Então, isso aqui vai ser igual, aí eu calculo a integral, né? A integral de e elevado a x é o próprio, né? Menos integral de x é x ao quadrado sobre 2. Aqui ele colocou meio vezes x ao quadrado, né? Que é o mesmo. Se você multiplicar aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 2. E o intervalo de 0 a 1. Agora nós substituímos, né? X por 0 e depois x por 1. Aí a gente vai ter e menos meio menos 1, que vai ser mais ou menos e menos 1,5, né? Então, olha só. Na figura 4, desenhamos um retângulo aproximador típico com a largura ΔX como um lembrete do procedimento pelo qual a área é definida na 1, né, que é a outra proposição, primeira proposição. Então, em geral, quando estabelecemos uma integral para uma área, é útil esboçar a região para identificar a curva superior YT, a curva inferior YB e um retângulo aproximador típico. Então, a área do retângulo típico vai ser YT menos YB ΔX. E a equação, e aí nós temos essa função aqui, né? A área vai ser o limite e tudo mais que resulta na integral de A até B de YT menos YB dx, né? Muito bem, agora partindo para o nosso próximo exemplo. Encontre a área da região entre as parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Bom, o que ele fala aqui? Primeiro, a gente vai encontrar o ponto de intersecção das parábolas, né? Resolvendo as equações simultaneamente. Então, a gente tem o seguinte, x ao quadrado vai ser 2x menos x ao quadrado, né? Ou 2x ao quadrado menos 2x igual a 0. O que a gente fez aqui? Juntou as duas equações, né? Eu peguei aqui, ó, 2x menos x ao quadrado, 2x menos x ao quadrado, e igualei ao x ao quadrado, que é a outra função. Então, nós igualamos as duas funções, né? E aqui só organizamos. 2x ao quadrado menos 2x igual a 0, né? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. O menos 2x, né? Igualamos a 0. Portanto, 2x vezes x menos 1, que a gente colocou em evidência, né? É igual a 0. Portanto, x é igual a 0 ou 1. Os pontos de intersecção são 0 e 0 e 1 e 1. Muito bem. Aí aqui na figura 6 nós temos o seguinte, né? As fronteiras, né? Superior e inferior. Y ficou sendo 2x menos x ao quadrado, né? E YB x ao quadrado, que é o que a gente tem aqui. Então, a área de um retângulo típico é o seguinte, YT menos YB vezes ΔX. Então, pegamos aqui, né, o YT, que é 2x menos x ao quadrado, e o YB, que é x ao quadrado. Subtraímos os dois, né, as duas funções aqui, vezes ΔX. E a região está entre 0 e 1, então a área total vai ser a seguinte. A área vai ser igual à integral de 0 a 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. Então, o que a gente fez aqui, basicamente, é essa análise da função, da equação dessas parábolas, né? Nos trouxe, então, uma integral. Então, a gente fez todo esse processo aqui para poder chegar a uma integral, né? E só, então, calcular efetivamente a área. Então, a área vai ser o seguinte, integral de 0 a 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. Então, isso aqui vai ser igual a 2 multiplicado pela integral de 0 até 1, né? A gente só pegou esses dois aqui, ó, colocou para fora da integral, né? Então, x menos x ao quadrado dx. 2 multiplicado, e agora a gente faz o cálculo. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, pela tabela de integrais. Menos integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E o intervalo é de 0 a 1. Substituímos x por 0 e substituímos x por 1. A gente vai ter 2 multiplicado por meio menos 1/3, que vai ser igual a 1/3. Muito bem, então essa daqui é a área que nós encontramos, né? Já é a área da integral, né, que nós estávamos procurando. Então, agora no exemplo 3, a gente tem o seguinte, encontre a área aproximada da região limitada pelas curvas y igual a x sobre raiz de x quadrado e y igual a x à quarta menos x. Pessoal, aqui é o seguinte, se nós tentarmos encontrar os pontos exatos, né, nós precisamos resolver a equação. Então, aqui, ó, o
que não tá aparecendo, né? X ao quadrado mais 1. Então, x sobre x ao quadrado mais 1, que é o primeiro y, igual a segunda equação, x à quarta menos x. Então, aqui é o seguinte, que ele fala, né? Essa parece ser uma equação muito difícil de resolver, exatamente, é impossível, né? Então, usamos uma calculadora gráfica, né, para desenhar os gráficos das duas curvas. Um ponto de intersecção é a origem. Ampliamos na direção do outro ponto de intersecção e descobrimos que x é mais ou menos 1,18. Assim, uma aproximação para a área entre as curvas é d. Então, aqui, a resposta dessa equação seria justamente para a gente encontrar os limites da integração, né, os limites, os intervalos aqui das integrais, como aconteceu aqui na última questão, né? A gente resolveu aqui as equações, eu igualei, ó, 2x menos x quadrado menos x ao quadrado. Aliás, né, igual a x ao quadrado. Aí a gente encontrou uma equação aqui, resolveu e conseguiu os limites. Aí, nesse caso, como x sobre raiz de x ao quadrado mais 1 igual a x à quarta menos 1 é uma equação impossível, a gente usa a calculadora e tudo mais, só para conseguir descobrir o intervalo, né? Então, essa é a explicação aqui, esse é o sentido, né, dessa resolução. Então, agora a área vai ser mais ou menos a integral, que vai de 0 até 1,18, de x sobre raiz de x ao quadrado mais 1, menos x à quarta menos x. Isso tudo em relação a x. Então, aqui é o seguinte, para integrar o primeiro termo, utilizamos a substituição. Então, nesse caso, a gente precisa utilizar uma estratégia, né, de resolução, que é exatamente a integração por partes, a substituição. Né? Eu vou fazer a substituição. Então, eu vou pegar o x ao quadrado mais 1, que está aqui dentro da raiz no denominador, e vou dizer que ele é igual a 1. Né? Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo a integração por partes, quando eu estou fazendo a substituição, né, das variáveis, quando eu estou pegando uma equação, um pedaço da equação, chamando de uma variável qualquer, eu estou, na verdade, destrinchando em 4 partes. Né? Primeiro, eu tenho que calcular. Eu tenho que substituir efetivamente, depois calcular a derivada de cada uma. Então, x ao quadrado mais 1 vai ser chamado de u, e a derivada desse u é 2x, né? A gente sabe que a derivada de x ao quadrado é a regra do tombo. O 2 vai para o lado do x e a gente subtrai uma unidade no expoente. Então, vai ficar 2x elevado a 1, ou somente 2x, e esse 1 some, né? Ele como se fosse zero. Então, a derivada de u vai ser 2x dx. E quando x é igual a 1,18, a gente tem que u vai ser 2,39, ou apenas substituir, né? É basicamente 1,18 elevado ao quadrado mais 1. Então, equacionando isso aí, a gente tem a área vai ser mais ou menos 1 sobre 2, vezes a integral, com o limite de 1 até 2,39, de du sobre u, né? A gente tem aqui, ó, x sobre uma equação. Então, aqui vai ser du sobre raiz de u, que eu substituí, né, por x ao quadrado mais 1. Menos integral de 0 até 1,18 de x à quarta menos x dx. Bom, aí aqui é o seguinte, eu calculo agora, né, a integral de du sobre raiz de u, no caso 1 sobre raiz de u, né, que é o próprio raiz de u, já fazendo ali a multiplicação pelo 1 sobre 2, e aí eu tenho o intervalo de 1 até 2,39, menos integral de x à quarta, x à quinta sobre 5, né? Aumenta uma unidade no expoente e repete isso no denominador. Então, x à quinta sobre 5 menos integral de x, x ao quadrado sobre 2. E o intervalo de 0 até 1,18. Aí é o seguinte, a gente substitui, né, a variável pelo valor do limite. Então, eu tenho a raiz de 2,39 menos a raiz de 1, que é 1. Menos... Aí eu substituo, onde tem x eu coloco 1,18. 1,18 elevado à quinta potência sobre 5 mais 1,18 ao quadrado sobre 2, resolvendo a integral, né? E fazendo isso aqui, pode ser até numa calculadora, já que a gente tem a raiz de 2,39, né? A gente obtém aqui a área como sendo igual a 0,785. Bom, passando aqui para um exemplo que envolve trigonometria, que é o exemplo 5, nós vamos ter o seguinte. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a seno de x e y igual a cosseno de x. X é igual a 0 e x é igual a π sobre 2.
Os pontos de intersecção ocorrem quando seno de x é igual a cosseno de x, isto é, x é igual a π sobre 4. Porque a gente sabe, lá na trigonometria, na circunferência, né, a gente sabe que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, ambos são π sobre 4. Quando eu tenho o seno de 30 graus é 1 sobre 2 e o cosseno, né, de 60 graus é 1 sobre 2. Aí o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Mas a questão da igualdade, onde os valores são iguais, é exatamente no ângulo de 45. É isso que a gente está falando aqui, é disso que a gente está falando. Os pontos de intersecção, quando o seno é igual a cosseno, é x igual a π sobre 4, né? Porque x está entre ali, né? X é maior que 0 e menor ou igual a π sobre 2. Então, a região está aqui na figura 10, né? Esse gráfico aqui. Observe que o cosseno de x é maior ou igual ao seno de x quando x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a π sobre 4. Mas o seno de x é maior ou igual ao cosseno de x quando π sobre 4 é menor ou igual a x e quando x é menor ou igual a π sobre 2. Portanto, a área requerida é a seguinte. Então, vamos lá, que a gente já colocou a integral, né? Aqui eu tenho integral de 0 a π sobre 2 do módulo do cosseno de x menos seno de x dx. Isso aqui vai ser igual a uma área mais, aliás, a uma parte da área mais a segunda parte, porque ele dividiu, né? A área 1 e a área 2. Então, primeira área, segunda área. Então, vamos lá. Aqui eu tenho integral de 0 a π sobre 4 agora, né? Que é o intervalo. A gente tem o seguinte, a gente tem de 0 a π sobre 4. Então, aqui ficou de 0 a π sobre 4 e a outra de π sobre 4 até π sobre 2, né? Aí, primeiramente, cosseno de x menos seno de x dx e o segundo, seno de x menos cosseno de x, né? Invertendo aí. Tudo em relação a x. Então, agora, resolvendo, a integral do cosseno é o seno e a integral do seno é menos o cosseno, né? Então, menos vezes menos é mais, por isso que ficou positivo. De 0 até π sobre 4. Aí aqui mais, a integral do seno é menos o cosseno, e a integral do cosseno é o seno, só que aqui ficou negativo. Porque já estava, né? Aqui a gente estava subtraindo as duas partes, por isso que já ficou negativo. Então, menos cosseno de x menos seno de x, e o intervalo é de π sobre 4 a π sobre 2. Aqui, basicamente, substituímos, né? Seno de x ou seno de 0, né? E cosseno de x ou cosseno de 0. Depois, substituindo x por π sobre 4 em ambos os lados. Aí, a gente tem 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 0 menos 1. Mais, aí a segunda parte. No lugar do x vai o π sobre 4, no lugar do x vai o π sobre 2. E eu subtraio. Então, fica menos 0, menos 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2. Resolvendo tudo isso aqui, a gente obtém exatamente 2 raiz de 2 menos 2, e esse é o valor da minha área. Bom, então sobre o cálculo de volumes a partir de integrais, temos o seguinte aqui nessa unidade. Na tentativa de encontrar o volume de um sólido, nos deparamos com o mesmo tipo de problema para calcular as áreas. Temos uma ideia intuitiva do significado de volume, mas devemos torná-la precisa usando o cálculo para dar uma definição exata de volume. Então, a gente precisa de uma definição exata, né? Como no caso anterior também da área, né? Pelo cálculo de integrais. Começamos com um sólido simples chamado cilindro, ou mais precisamente um cilindro reto, como ilustrado na figura. Então, aqui a gente tem um cilindro reto, né? Um cilindro é limitado por uma região plana, que é essa parte aqui B1, né, denominada base, e uma região congruente B2, que no caso está representado, em um plano paralelo. O cilindro consiste em todos os pontos nos segmentos de retas perpendiculares à base que une B1 e B2. Se a área da base é A e a altura do cilindro é H, o volume do cilindro é definido como V é igual a AH. Então, o volume vai ser a altura, aliás, a área, né, vezes a altura, né? Então, o volume é área vezes a altura, área da base, né? Em particular, se a base é um cilindro com raio R
Então o cilindro é um cilindro circular com volume igual a πr ao quadrado vezes a altura, que é o que está aqui, né? Quando a gente tem uma base circular. E se a base é um retângulo com o comprimento L e a largura W, nesse caso o cilindro é uma caixa retangular, conhecido como paralelepípedo retangular com volume sendo igual a L vezes W vezes H, que no caso seria o lado, né, vezes a largura, comprimento vezes largura, né, e vezes a altura, né? Então, para um sólido S que não é um cilindro, primeiro cortamos, né, entre aspas, S, que é esse sólido, em pedaços e aproximamos cada pedaço por um cilindro. Então, se a figura não for um cilindro, né, a gente vai fazer ali cortes, repartições para juntar em várias figuras geométricas, né? Estimamos o volume de S, o volume do sólido, né, adicionando os volumes dos cilindros. Chegamos ao volume exato do sólido por um processo de limite quando o número de partes se torna grande. Começamos interceptando S com um plano e obtemos uma região plana chamada seção transversal do sólido. Então agora, seja A de x a área da secção transversal de S no plano P perpendicular ao eixo x e passando pelo ponto x, onde x é maior ou igual a e menor ou igual a b, que é o que nós temos aqui, né? Então, a área da secção varia quando x aumenta de a até b. A partir disso aqui, a gente vai, né, obter a nossa generalização, a nossa integral, né, a partir da figura 2. Então, aqui, ó, vamos dividir o sólido em n fatias de larguras iguais, né, que foi o que aconteceu, ó. Aqui a gente tem a repartição dessa figura em várias partes, né, que a gente chama de iésima fatia, né, entre aspas, do sólido para poder fazer a integral. Então, o volume do cilindro é A, né, ΔX. Assim, uma aproximação para a nossa concepção intuitiva do volume é essa daqui. Então, aqui a gente tem a generalização. Adicionamos os volumes dessas fatias, obtemos uma aproximação para o volume total. Então, aqui, né, mais uma aproximação. E essa aproximação parece melhorar quando n tende ao infinito, né? Portanto, definimos o volume como limite dessas somas quando n tende ao infinito. Então, esse daqui vai ser o caso que a gente vai analisar, né? Isso vai ser em relação a isso que a gente vai estar fazendo os cálculos. Essa vai ser a generalização, né? Mas reconhecendo o limite da soma de Riemann como a integral definida, e dessa forma temos a definição. Então, aqui é a definição de volume, né? Fizemos tudo isso para chegar aqui. O volume, né, toda essa generalização aqui que resulta em uma integral. Integral de A até B de A de x dx. Então, quando usamos a fórmula de volume, né, essa fórmula aqui que a gente viu por último, é importante lembrar que A de x é uma secção transversal móvel obtida pelo fatiamento passando por x perpendicular ao eixo x. Observe que para um cilindro a área da secção transversal é constante, então A de x é igual a A para todo x, seja ele qual for, né? Assim, da nossa definição de volume, resulta que o volume vai ser igual à integral de A até B de A dx. A vezes B menos A, né? Isso que está de acordo com a fórmula aqui inicial que nós vimos, volume, área vezes altura. Então, agora partindo para o primeiro exemplo, mostra que o volume de uma esfera de raio R é volume igual a 4/3 πr ao cubo. Então, como que ele desenvolveu isso aqui? Se colocarmos a esfera de maneira que o seu centro seja na origem, e aqui a gente tem a figura 4, ó, o centro da esfera é na origem, né, do plano. Então, o plano P intercepta a esfera em um círculo cujo raio, pelo teorema de Pitágoras, né, é y igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, aqui a gente tem, no caso seria y ao quadrado igual ao raio ao quadrado menos x ao quadrado, né, sendo x essa área aqui. E aí a gente já pegou o y ao quadrado e transformou na operação inversa, né, a raiz. Então, ficou y igual a raiz de r quadrado menos x quadrado. Assim, a área da seção transversal é a seguinte. A área vai ser π vezes y ao quadrado.
Então, π multiplicado por isso aqui que nós temos, né? R ao quadrado menos x ao quadrado. Então, agora, usando a definição de volume como A sendo igual a menos R e B sendo igual a R, então nós vamos ter o volume vai ser a integral de menos R até R, ou seja, o limite é o raio, né? Aqui negativo e o máximo positivo. Então, nós temos a integral de menos R até R de π vezes R ao quadrado menos x ao quadrado, como a gente tem acima. E isso em relação a x. Então, 2π, né? Aí aqui já fez a alteração, né? De 0 até π, de 0 até R, perdão, de 0 até o raio, de 2 multiplicado por 2π, né? A integral de R ao quadrado menos x ao quadrado dx. Aí aqui o 2π continua, porque ele está multiplicando, e a gente resolve a integral dentro do parêntese, né? Então, integral de R ao quadrado, aqui é um detalhe, pessoal. Por que não ficou R ao cubo sobre 3, né? Justamente porque a gente está analisando em relação a x, né? A análise da integral é em relação a x. Por isso que esse R ao quadrado assume o valor de uma constante. Ele assume o papel de uma constante, né? Então, o R ao quadrado, ele permanece aqui porque a gente está analisando o x. É a mesma coisa de pegar a integral, por exemplo, de 2x, de 2, né? Integral de 2 é 2x, integral de 5 é 5x. Aqui é o mesmo caso, a integral de R ao quadrado, porque ele assume um valor, né, que está só acompanhando a variável que a gente quer analisar. Então, R ao quadrado vezes x, menos, aí aqui sim, ó, como a gente está calculando em relação a x, esse x ao quadrado sim a gente integra. Então, fica x ao cubo sobre 3. E o intervalo é de 0 a π. Então, isso vai ser igual a 2π multiplicado por R ao quadrado menos R ao cubo sobre 3, fazendo aqui as operações certinho, né? E por fim, a gente tem 4/3 de π vezes R ao cubo, que é exatamente o que a gente tem aqui no enunciado, né? Então, já temos a demonstração aqui dessa proposição.